Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. E para quem vai ouvir depois, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de oração. E hoje, domingo, dia 25 de janeiro de 2026. E como gostamos de nos lembrar sempre aqui, aos domingos, que uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje. E por isso nós estamos aqui, graças a Deus por isso, nesse bom intento e disciplina de poder buscar ao Senhor com as nossas orações, né? Somos ainda poucos aqui, 10 pessoas apenas, mas vamos já dar início. Aqueles que ainda chegarão, daqui a pouco está por aí, né? E nós vamos dar sequência aqui nesse nosso momento. Vamos orar, irmãos? Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de vida, Pai, pelo bom privilégio que nós temos de nos reunirmos aqui juntos, de nos reunirmos aqui no lugar de oração, Deus. Obrigado por isso. Obrigado, Pai, pela beleza que existe, que há em termos do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em ocuparmos esse lugar, Deus, contigo, lugar precioso, na qual nós falamos, abrimos os nossos corações, lugar que nós vamos insistindo até conosco mesmo, Pai, não por nós e não a nós, mas por aquilo que a tua palavra nos fala, aquilo que a tua palavra nos aponta, Deus. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque estamos descobrindo, sim, Pai. Estamos caminhando, estamos insistindo, estamos batendo e estamos vendo a porta se abrir, Senhor. Estamos tendo o bom privilégio de experimentar o Senhor se dando a conhecer mais e mais as nossas vidas, Pai. Temos seguido, Pai, e aqueles que estão disponíveis, vendo os nossos olhos serem abertos, Pai, porque o Senhor tem nos tocado. O Senhor tem me tocado muito, Senhor, nesses dias aqui, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque eu estou descobrindo coisas que eu não sabia, ou pelo menos que não fazia parte de mim antes, Deus, mas agora começa a fazer parte, Deus, começa a moldar, a mudar e a moldar algo dentro de mim, Senhor. Eu te agradeço por isso. Imagino que os meus irmãos também estejam vivendo isso, porque esse é o resultado direto que a tua palavra nos gera, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o sentido e o significado da oração, Deus, vai sendo revelado a nós, Deus. Aquilo que Jesus vai trazendo, Pai, com a sua vida aqui nessa terra, inúmeros momentos de oração, Senhor, que ele tinha com o Pai, inúmeros princípios ensinados até aos seus discípulos, Senhor. Ah, Pai, com toda limitação que nos cabe, mas eu fico imaginando nós também como esses discípulos, Senhor. Discípulos que andam com o Senhor, que caminham contigo, que estão interessados em ouvir o que o Senhor tem para dizer. Discípulos, Deus, que vão observando a tua palavra, a tua vida, Senhor, e, de certa forma, nos implicando nisso, Pai, para também alcançar esse lugar. Por isso, a minha oração junto com os meus irmãos nessa manhã, em nome santo de Jesus, ajude-nos a alcançar mais desse lugar, Senhor. Ajude-nos como discípulos, como seguidores, como ovelhas, Pai, como filhos a nos aproximar mais do Senhor, Deus, eu te peço. Ajude-nos, Senhor, a assimilar o bom propósito, Deus, nessa boa insistência que é a disciplina espiritual. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer cada vez mais quem Tu és no nosso dia a dia, na nossa rotina, Senhor, em nome de Jesus. Ajude-nos, Pai, a não nos distanciarmos daquilo que é eterno, Senhor, que a eternidade ela se faça presente sempre
na forma como nós vivemos, existimos, as escolhas que estabelecemos com este mundo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por isso. Ensina-nos a estabelecer escolhas com este mundo totalmente comprometidas com a eternidade. Senhor, livra-nos, Pai, livra-nos nessa manhã de domingo, encarando essa última semana do mês, terminando daqui a pouco o último mês do ano e por aí vai, e os dias vão sendo dados e contados, mas livra-nos de existir distantes da eternidade, Senhor, que a eternidade ela possa nos mobilizar, que ela nos atravesse, que ela prove os nossos corações, Senhor, que ela faça parte das nossas escolhas, Pai. Que a eternidade nos ajude a discernir o que está acontecendo, Senhor. Que a eternidade ela possa nos proporcionar, Senhor, uma compreensão divina dos céus, de tudo que está ao nosso redor, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque há tanta segurança nisso, Deus. Quanta segurança há, quanta virtude, que porto seguro. Obrigado por isso, Senhor. Reconhecemos nessa manhã que não sabemos orar como convém, Deus, e é uma oração insistente, diária nossa, sincera e genuína, pedindo ao Senhor, mais uma vez, vem sobre nós, Pai, e ensina-nos a orar como convém. E pela fé nós te agradecemos por tudo que vai acontecer nessa manhã, Pai. Partilhas, orações, leitura da tua palavra, e claro, a boa oportunidade de ouvir a tua voz. Essa é a melhor parte. E a certeza de que essa não nos será tirada. Muito obrigado, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Amém. pastor Sal. Amém, amados irmãos. Amém. Amém. Vamos começar nessa manhã. Shirley, vamos começar com você, por favor, né? Vamos, pensando no domingo, né? Eu estou lendo um livro, irmãos, e eu estou assim maravilhado com essa leitura. Estou extremamente edificado e é o livro que eu vou estudar e discipular um pouco os nossos líderes aí no nosso primeiro encontro. O livro é esse aqui, ó. O Lugar Mais Seguro da Terra, Larry Crabb. Larry Crabb morreu há alguns anos atrás. Ele era um pastor, psicólogo. E ele escreveu muitos livros bons, extremamente edificantes, né? E nesse livro aqui, ele vai falar sobre a igreja. É um livro sobre igreja. E olha que título tão sugestivo e talvez até desafiador para nós. E aí, Silêncio, eu estou preparando aqui para você orar, viu, por favor. Que é pensar e descobrir a igreja como o lugar mais seguro da terra. Isso aqui não é um proselitismo, isso aqui não é forçação de barra, ele não está vendendo nada, ele não está querendo criar uma teologia. Pelo contrário, extremamente bíblico, sensível e profundo. Pensando hoje, né, Silêncio, domingo, esse símbolo que é o dia do Senhor, né? Vamos orar com você para que nós, como igreja, possamos descobrir mais do valor que existe no corpo de Cristo. Que lugar é esse de pertencimento? O autor fala muito sobre isso, né? Sobre corpo e pertencimento, que a gente possa estar disponíveis para que essa verdade nos estique, nos expanda, né? Nos mobilize, que nós não negociemos esse princípio, não como um ato religioso, porque isso pode se confundir com um ato religioso, com religiosidade, não é isso que nós queremos, né? Mas com algo que é sincero, que é genuíno, com algo que possa ser uma expressão direta de quem Deus é nas nossas vidas. Então vamos orar por isso, Sirley, e que Deus colocar no seu coração, por favor. Louvamos, seu Pai, porque é mais um dia, nas primícias desse dia, nas primeiras horas, estamos aqui, papai, já quase 30 pessoas logadas aí, papai, nessa reunião. Pô, pai, que bênção, que graça é essa que o Senhor tem nos dado, repetindo graciosamente. Nós a fizemos para que o Senhor nos abençoasse dessa forma.
Nada podemos fazer, papai, para que tenhamos esse impulso, a não ser o seu chamado, e atendermos esse chamado, estarmos com nossos ouvidos linkados, logados no Senhor, na tua palavra. E ansiamos, ó Deus, eu sei que todos estão aqui também, e muitos que não podem estar conosco aqui também, anseio por esse momento, de estarmos mesmo dessa forma virtual. Melhor seria se estivéssemos, como o próprio Lério Cunha fala, com nossas cadeiras voltadas para o nosso irmão. Opa, que bom pertencer ao seu povo. Que bom, papai, termos um dia por semana, pelo menos no dia da semana, em que podemos, ó Deus, encontrar os irmãos, encontrarmos como corpo, Deus. Rapaz, quanto tempo nós perdemos e perdíamos quando não tínhamos esse entendimento de corpo, de igreja, não de tempo, não de lugar, não de galpão. Faz parte, mas não é essa a essência da igreja como corpo, Pai. Qualquer lugar, seja uma catedral, seja uma roça como a nossa aqui, embora bem cuidada, bem abençoada, verde, carinhosamente cuidada, como é a vídeo, papai, nada seria, papai, se não tivesse gente. Gente faz todo sentido, pessoas, irmãos, quando nos encontramos e nos relacionamos, ó Deus, e isso faz parte do crescimento, que às vezes nós aparamos as nossas arestas nos nossos relacionamentos, ou aprofundamos a nossa amizade, ou aprofundamos no conhecimento do Senhor. Pai, que bênção, que alegria. Esse sentimento enche o meu coração. Eu também eu sei que enche o dos nossos irmãos. E hoje, Pai, eu conto os minutos, as horas, para que possamos estar ali juntos, louvando, glorificando, nos abraçando e perfazendo esse corpo, formando esse corpo que de uma forma física está quase que distante durante a semana, mas nos encontramos, aí fazemos um corpo. E isso possa ultrapassar os limites do físico, possa ser também espiritualmente, ó Deus, para que juntos, num só corpo, numa só voz, cantando, orando, possamos dar expressão a esse louvor que o Senhor tem colocado no nosso coração, louvor de vida, de amizade, louvor de canções, louvor de ouvir a tua palavra, de alimentar o nosso espírito, Deus. Pai, muito obrigado por essa bênção. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Cirlezão. Amém, Sirlei. Amém. Amém. Vamos seguindo aqui. E agora nós vamos com o aniversariante. Hoje nós temos um aniversariante aqui, exatamente hoje, 67 anos de idade, Augusto Bonde. Eu quero aproveitar, irmão, antes de você orar por nós, né? Eu vou orar por você aqui e dizer, Bonde, que você é uma bênção muito grande no corpo de Cristo, na minha vida. Honrar você pela sua fidelidade, zelo, seu compromisso, né? Seu quebrantamento, né? Acho que foi essa semana a gente comentou alguma coisa, foi ontem, né? Que a gente falou aí de quando você era meu professor na escola bíblica dominical, né? Quando eu era adolescente, ali na segunda igreja, e aí você fez uma piada, né, sobre você mesmo, de como você mudou. E assim, mudança no reino de Deus só se traduz a partir de quebrantamento, Bonde. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Aí eu quero orar por você e depois você vai orar e eu vou te explicar o que que você vai orar, tá bom? Mas me permita aqui orar por você. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, pela vista do Augusto Bonde, por quem ele é, Senhor. Esse homem de Deus. Mas antes de mais nada, teu filho, o teu filho Augusto, Augusto Bonde. Hoje ele é pai, ele já é avô, enfim, ele ocupa um cargo de liderança na igreja. Hoje ele está aí dedicado à obra do Senhor, é um profissional muito exemplar na sua área, enfim, tem tantos atributos que faz com que a gente se lembre de quem o Augusto é. Mas eu, pessoalmente, que caminho com ele há tantos anos,
E hoje, de forma tão curiosa, tenho a graça de ser o pastor dele. Ele que um dia me ensinou como professor. Hoje eu tenho a graça de ser o pastor dele. Eu te agradeço pelo homem de Deus, cheio de virtudes e de quebrantamento que ele é, Senhor. Obrigado por mais um ano de vida. Obrigado pela forma como ele tem servido o Senhor e dado frutos. Se tem alguém que tem permanecido na videira, que não tem resistido à poda e que tem frutificado, é o Augusto. E eu te agradeço por isso. Agradeço muito pela vida dele. E humildemente te peço, Senhor, que esse dia que é tão simbólico para nós, que nós chamamos de dia do nosso aniversário e tudo mais, que tem como um símbolo presente, ganhar presente, ele ganha um presente. Eu te peço que o Senhor dá presentes, o Senhor é bom, o Senhor gosta de nos alegrar, Senhor. Alegra o coração do Augusto hoje, Pai. Mais ainda, eu te peço, Senhor. Estenda para ele um presente especial e talvez o maior presente que qualquer um de nós possamos receber, e ele hoje seja uma revelação fresquinha do Senhor, uma revelação inaugural, diferente, uma revelação que até então o coração dele desconhecia, que isso seja suficiente e possa ser contemplado por ele. Muito obrigado pela vida do Augusto Bonte, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, Saulo. Amém. Recebo. Amém, meu querido. Agora vamos engatar com você, porque a gente está aproveitando o domingo, né, para orar por alguns princípios que envolvem a igreja local, como eu trouxe aqui no início. E um desses princípios tem a ver com a palavra, né? Quer dizer, não existe uma igreja local sadia sem palavra. Agora, para além da igreja local geográfica, né, a igreja é eu e você, irmãos. Igreja somos nós. Não é prédio, não é geografia em si, não é CEP. A nossa nem CEP tem, né? Não é estrada, né? Não é localizador no GPS, não é nada disso. Sou eu e você, né? E aí, Bonde, nós vamos orar com você para que Deus nos ajude a nos esticarmos mais naquilo que é a palavra em si, o nosso relacionamento, essa palavra encarnada em nós, essa palavra que vai nos desconstruindo, que nos constrói, a palavra que atravessa as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, né? Quer dizer, o lugar que a palavra encontra dentro do nosso corpo e que nos convida a uma mudança genuína, uma conversão diária, né? A palavra, eu estava me lembrando aqui, né, de alguns símbolos, por exemplo, que a gente vai encontrar, né? O salmista dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Ou outro, até mais curioso, quando Deus fala para o profeta assim: coma deste rolo, quer dizer, coma essa palavra. E todo o significado que isso tem e deve ter na minha vida e na sua, né? Então vamos orar com você, Bonde, nesse sentido, e que Deus colocar no seu coração. Vamos lá. Amém, pastor Saulo. Senhor nosso Deus, primeiramente nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus amado, o nosso Salvador, o nosso Consolador, nosso sustentador. Oh, como é bom saber disso, ó Deus, e poder, dia após dia, aprender do Senhor, ser corrigido naquilo que erramos, mas sermos ensinados naquilo que é o essencial, que é a tua palavra. Senhor, como é bom conhecermos da tua palavra, lermos a tua palavra, meditarmos na tua palavra. Como é bom, ó Deus, sermos guiados por ela. É a tua palavra quem nos dá, ó Deus, o direcionamento, quem nos dá o discernimento. É a tua palavra que nos mostra, ó Deus, o caminho correto. Então, ajuda-nos, dia após dia, a darmos valor à tua palavra, porque a tua palavra é a própria vontade do Senhor ali. O Senhor nos mostra, ó Deus, através da tua palavra, o como viver neste mundo no dia a dia. Fora dela, ó Deus, batemos cabeça para todo lado. Quem não conhece a tua palavra está no escuro,
está perdido, não tem uma direção, não enxerga o melhor da vida, o melhor deste mundo mesmo. E saber, ó Deus, que temos uma vida eterna a ser vivida com o Senhor. Então, o melhor é ouvir do Senhor, é conhecer da tua palavra aquilo que o Senhor tem para nós, os teus ensinos, as tuas promessas, aquilo que enche, ó Deus, a nossa vida em todos os sentidos, em todos os momentos. Precisamos, ó Deus, realmente esconder essa palavra no coração para que nós tenhamos vida, mas esconder no sentido de firmeza, de guardá-la e de mostrar essa palavra àqueles que estão à nossa volta, ó Deus. Nos alimentarmos dela dia a dia e termos, ó Deus, essa palavra como o nosso norte, o nosso rumo, a nossa esperança, o nosso bem maior, porque é a tua palavra que nos ensina, ela é que nos sustenta. Ô Pai, dá-nos essa consciência dia após dia e que muitos, ó Deus, através de nós, possam ouvir da tua palavra e possam se achegar, ó Deus, ao Senhor, bendizendo o Senhor, vivendo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem já falado na tua palavra, está escrito ali. Então, ajuda-nos nisso, a vivermos segundo a tua vontade, naquilo que a tua palavra nos ensina, naquilo que a tua palavra, ó Deus, nos exorta e nos conforta. Muito obrigado pela tua palavra, que está hoje, ó Deus, bem fincada nos nossos corações. Te bendizemos por isso, agradecemos por isso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, glória. Bonde, obrigado. Amém. Irmãos, vamos seguir aqui agora e vamos alcançar uma oração agora de intercessão, como a gente tem feito aqui pelo Brasil, mas hoje, de maneira muito, muito específica, eu quero ler um texto aqui antes para a gente orar, um texto bem, bem rico assim e desafiador até, né, para nos dar o tom dessa oração pelo Brasil. E o texto é Isaías capítulo 6, né? Eu vou ler alguns versículos aqui pontuais, né? E o texto começa assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, Isaías dizendo, né? Assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele segue trazendo todas as características que essa visão alcançou, né? Dessa presença do Senhor, dos anjos, enfim, toda beleza, toda virtude, né? Tudo aquilo que tinha enquanto simbolismo, ele vai seguindo, né? E aí no versículo 5, preste atenção aqui, ele vai dizer o seguinte: Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Na medida que ele se coloca para viver esse momento com Deus, porque Deus se revela a ele, né? Ele também vai tendo consciência de quem ele é. Isso é um lugar importante para nós, irmãos, assim, essa autocrítica necessária, constante, principalmente a partir dos nossos pecados, né? Nossa dureza de coração. Tô dizendo em especial para mim, viu, irmãos? Eu sou assim, mas tenho procurado a não me furtar nessa autocrítica, né? Sobre as minhas limitações, sobre minha dureza de coração, né? E aí ele vai se dando conta disso e fala: Meu Deus, não dá, ai de mim. Esse lugar que eu tô eu tô fora, totalmente fora, né? Eu sou uma carta fora do baralho nesse caso aqui, por conta dessa característica minha, humana, limitada. E aí o texto vai dizer que vem uma brasa e toca na sua boca e purifica ele. Quer dizer, sempre tem algo de Deus quando a gente entende que a natureza dele, de misericordioso, de gracioso, né? De um Deus que nos perdoa, que nos renova, que nos purifica.
E aí chega o ápice e nós vamos orar agora. Preste atenção aqui. A voz do Senhor vem para ele. E a voz do Senhor vai dizer assim: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí, depois de tudo isso, que de forma muito resumida nós lemos aqui, ele vai responder: Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí diz o texto assim: Então Deus disse: Vai, diga a este povo, e aí tem toda uma realidade que vai envolver um posicionamento de Isaías em uma nação. Vamos voltar para nós agora, irmãos. Talvez você está aqui, para quem está há algum tempo, e eu espero que você não seja esse exemplo que eu vou te falar, mas eu faço questão de trazer isso aqui para a gente ficar bem imunizado aqui. Talvez na hora que chegar a oração do Brasil, seja a hora que você mais se desliga. Ah, tá, o povo vai orar lá agora pelo Brasil e tal. Você tá assim, bem distante, perdido em si mesmo, né? É a hora que você vai até dar mais uma cochiladinha, como se você não tivesse nada a ver com isso aqui, irmãos. Se você tá vindo aqui no domingo orar e não entendeu isso, né, deve ter alguma coisa errada com você. Eu vou repetir, irmão. Se você tá vindo aqui hoje, domingo, orar e não entendeu que esse momento de intercessão pelo Brasil ele é um convite da parte de Deus para você, como foi para Isaías, e você se isenta disso, você se distancia, você se torna indiferente a isso, é como se essa fosse a oração menos importante, menos interessante, né? Existe algum problema com você. Quero te dizer isso, mas você tem a chance de ter uma brasa tocando nos seus lábios, como nos meus, para nos alinhar e nos purificar. E a nossa oração nessa manhã de domingo, hoje, 25 de janeiro, intercedendo pelo Brasil, né? O país que nós nascemos, o lugar que Deus nos plantou, né? Eu quero te desafiar, uma oração atrevida, muito atrevida, mas necessária, né? Que é ouvindo o Senhor dizer: A quem enviarei o Brasil? Quem há de ir por nós? Nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é que vai expressar o reino de Deus no Brasil? Você consegue orar: Eis-me aqui, envia-me a mim? Porque esse é o nosso convite. Esse é o meu convite para você, eu como o primeiro da fila a fazer isso, né? Estamos aí terminando janeiro, né? Daqui a pouco, de fato, o ano útil vai começando, o ano de trabalho, alguns já começaram aos poucos, as aulas vão voltar, rotina, o quão disponível eu e você estamos, um ano de eleições, enfim, aquele jeito que você já está imaginando que vai ser. Então nós vamos interceder pelo Brasil e, ao mesmo tempo, orar como Isaías, dizer: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Na verdade, você já existe em algum lugar, em algum contexto. Deus já te colocou, em alguma realidade. Quão disponível você e eu estamos para isso. Então, agora sim, se você quiser, né, você pode liberar seu microfone, mas mesmo não liberando, eu quero de novo te incentivar. Irmão, isso aqui não é uma ocupação de programação de oração. Isso aqui é algo sério. E eu espero que você leve isso a sério quando você for orar por isso. Seja você que vai assistir gravando depois, seja você que está aqui ao vivo. Mesmo sem liberar seu microfone, preste atenção e se coloque disponível e deixa Deus se revelar a você nisso e, ao mesmo tempo, se coloque diante dele, nesse caso de hoje, como uma resposta possível para o Brasil. Sua vida sendo uma resposta possível para aquilo que é o caos do Brasil. Então, vamos orar juntos. Nosso Amém, Senhor. Deus amado, Obrigado por Obrigado, essa Deus. manhã aqui. muito Senhor, obrigado. Pai, Deus, obrigado que Deus, nos pelas tuas colocou, palavras. Pai, Entendemos ao nos Senhor, colocou Pai, no meio Senhor, de nossas amarelo, Obrigado honesta pela tua palavra, estamos olhando para aquilo que fala, necessitação, discernimento só para desenvolver tudo que o Senhor tem nos dado, eis-me aqui, Deus, as para revelações, presenciar, estando no Brasil, mesmo morando para no Brasil, viver Senhor, em o nome de reino Jesus. do Eis-me aqui, Brasil, envia-me a mim. para testemunhar, para não Neste fugir, dia, para
não negar o seu nome para em poder além de experimentar o tudo, do nessa Senhor, governo, conversa, não fazer no julgamento, experimentando o pior, Senhor, dar meu a Deus, faz me coloca, sua Deus, vida frutificar, cumprir fazer a partida diferença, Pai. Deus, Encontrar oportunidades luz, imensas para força transformação na vida pessoal, das para pessoas. que o teu de propósito, alguma Pai, forma, nessa palavra seja Serviço, possa seja sempre serviço. apresentar a sua luz brilhando, deixar Esse texto de Isaías foi qualquer tão detalhe, importante. palavras das fora minhas E ações, ó Deus, enriqueça, em nome Pai. de O Jesus, ó Deus. inimigo edificação tem, ó para Deus, nós, Oh meus Deus, irmãos, oh para Deus, nós, oh Deus. evangélico, Sim, ó Deus, oh Deus. Amém, liberando Senhor. o Amém, tempo Deus. No geral. nome de Jesus, No nome Pai. de Jesus, Amém, amém. Senhor. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, o Rei do universo, aquele que criou todas as nações, inclusive o Brasil. Obrigado, Senhor, como nós não nos cansamos de agradecer aqui. Corações gratos por sermos brasileiros, termos nascido no Brasil e reconhecendo que tudo que nós temos e somos vem de ti, Pai. Mas nesse lugar nós também queremos, inspirados nessa nesse momento de Isaías com o Senhor, Deus, nós também queremos nos colocar diante de ti nessa intercessão pelo Brasil, sendo desafiados como Isaías foi por essa pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deixando que essa pergunta nos encontre hoje, cada um na sua casa, alguns ainda na cama, enfim, outros já se ocupando de se deslocar para a igreja, mas cada um numa área da sociedade, cada um num segmento, cada um ocupando um papel social, contato com outras pessoas, ouvindo desse lugar que nós estamos, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. É uma oração sincera dessa igreja aqui, Senhor, igreja com I maiúsculo, por se tratar das nossas vidas com o Senhor. É uma oração sincera de resposta. Ao mesmo tempo em que nós clamamos pelo Brasil, nós também nos colocamos disponíveis para ouvir a tua voz e entender para onde o Senhor vai nos enviar, o que falar, como proceder, Senhor. Eu oro por isso, Senhor, que qualquer timidez, indiferença ou distanciamento dessa verdade, Senhor, caia por terra mesmo. E aquilo que é genuíno, aquilo que é do Senhor, Pai, nos encontre aqui hoje, quando o assunto for o Brasil, e a gente vá ocupando esse senso cívico, não simplesmente de um orgulho nacionalista, porque isso é podre, isso é narcísico, mas, Senhor, de um senso de gratidão por sermos brasileiros, de dependência do Senhor, de quem Tu és, e de uma certeza de que se estamos aqui, temos um propósito a cumprir, Pai. Então, eis-nos aqui e envia-nos a nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, amados Amém. pastor Saulo. irmãos. Bom, como é que tá a conexão aí, por favor? Hoje está perfeita, Oh, perfeitinho. que bom, ótimo, ótimo. Amém, irmãos. Vamos meditar hoje no versículo do dia, né? Estamos aí num bom propósito há 25 dias. Começamos no dia 1º de janeiro com o versículo 1 e temos ido versículo a versículo. E hoje, dia 25 de janeiro, versículo 25 do capítulo 15 do Evangelho de João, né? Que diz o seguinte: Jesus dizendo, dentro do contexto que a gente está construindo aqui desde o dia 1º, né? E dos cenários que ele vai abrindo, inaugurando na medida em que o tom desse discipulado, dessa fala, né, vai exigindo isso dele mesmo. Versículo 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Só até aqui. Tão interessante, irmãos, esse momento de discipular, de ensino, né? Naturalmente, se você pegar esse versículo fora de contexto, ele vai sendo até desafiador de ser alcançado. Mas fato é que nós estamos no momento aqui de Jesus com seus discípulos, aonde o tom, o conteúdo, né,
a forma como ele está se revelando e o que ele está revelando está num nível muito profundo, né? Só a cognição aqui dos discípulos, e já começa aqui, preste atenção, irmão. Só a cognição, que é só a razão, só uma explicação que tem aí uma lógica, não é suficiente. Ela não vai alcançar isso aqui. Vai dar tela preta. Aprendi isso com o Anthony. Pai, deu tela preta. É, vai dar tela preta, irmão. Quer dizer, some tudo, acabou, né? Então, vai exigindo mais do que a cognição, mais do que a razão. Vai nos mobilizar num outro lugar, que é um lugar de fé, um lugar de sensibilidade. E, claro, uma disponibilidade para isso, né? E aqui agora ele vai trazer um símbolo, que é onde eu vou explorar aqui nessa meditação, que é a palavra. Ele vai dizer: Isso, porém, é para que se cumpra a palavra. Então, Jesus está trazendo a série de elementos aí que vai compor a realidade. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Se você está comigo aqui nessas meditações, nós estamos trazendo a questão do ódio. Vão me odiar, vai ser complexo mesmo, a situação vai ficar desafiadora. E Jesus dá forma, Jesus dá conteúdo para essa situação da realidade que ia acontecer daqui a pouco. E nesse momento, preste atenção aqui, irmãos. Para poder suportar a realidade, Jesus, ele traz que a realidade ela vai sendo alinhada a um ponto primeiro, que é a palavra. Como a palavra compõe a realidade? Essa é a grande questão, irmãos. Naturalmente, nós podemos viver a nossa vida e muitas vezes vivemos, eu ouso dizer até grande parte dos nossos dias, né, totalmente assim desconectados diretamente com a palavra, né? Vamos resolvendo um problema, vamos lidando com as coisas, vamos tentando procurar uma solução para isso, né? Vamos planejando, vamos projetando. Isso vai nos compondo, compõe a nossa realidade. Só que Jesus está num momento aqui com os seus, onde ele vai ser extremamente enfático de que é possível existir num lugar. E esse lugar é muito seguro, irmãos. Se a gente está falando do permanecer nele, porque uma coisa não está desassociada à outra, aonde a minha realidade de vida ela vai se dando para que a palavra se cumpra. A pergunta que eu me fiz aqui, irmãos, eu vou te contar um negócio. Tem hora que eu falei assim, rapaz, o que que eu fui arrumar para mim, né? Não é nem tanto por levantar todo dia cedo, porque isso, com todo respeito a quem tem problema, eu não tenho. Eu tenho problema com outras coisas. Levantar cedo, isso para mim não é problema, né? Mas às vezes o que que eu fui arrumando para mim para ensinar isso aqui? E ver isso cortando a minha carne. Claro, eu tô falando isso de uma maneira no tom de bom humor, mas eu quero isso, né, irmão? Se isso aqui não fizer sentido, eu posso parar de fazer tudo que eu faço e inventar outra coisa. Mas tem hora, irmão, não pense você que eu falo isso aqui pra você e saio saltitando aqui do meu escritório, vou viver de forma livre. Isso aqui vai me cortando, me cortando, e eu quero que me corte. E hoje, o corte, né, a fissura necessária é essa provocação. O quanto da minha realidade a palavra tem sido dada. O quão alinhado a minha realidade está com aquilo que vem da palavra. Jesus está trazendo isso para os discípulos num contexto que é muito pontual, mas eu estou extraindo uma essência disso, né? Para que se cumpra a palavra. Eu parei e pensei, o quanto a palavra está se cumprindo na minha vida. Só que essa pergunta ela vai sendo talvez assim insuficiente porque ela vai exigir outras perguntas. E aí eu quero te fazer outra pergunta, que é o seguinte: o quão disponível você está para que a palavra se cumpra na sua vida? Opa, aqui já começa a custar um pouco, para não dizer muito para nós. Eu vou repetir, irmãos, o quão disponível você está, eu estou, para que a palavra se cumpra na minha vida. Que palavra? Palavra de que dar é melhor do que receber. A palavra que me convoca
amar os meus inimigos. A palavra que vai traduzindo que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A palavra que vai falando que o amor, ele sofre, ele crê, ele espera e ele suporta. A palavra que me convida a negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. O quão disponível você está para que a palavra se cumpra aí. Essa palavra que vai me lembrar sempre de que tudo que eu tenho e sou vem dele, e ao mesmo tempo, se ele quiser, como é a narrativa de Jó, ele tira. E o quão disponível eu estou para que ele tire as coisas de mim quando necessário. O quão disponível eu estou para que a palavra se cumpra. Na medida em que eu vou vivendo momentos em que parece que o Romanos 8:28, tão conhecido e cantado por nós, né, tá desafinado. Só que não, porque a palavra não desafina. Ah, é mesmo, Saulo? O que está em Romanos 8:28? Quão disponível estou para que todas as coisas cooperem para você e para mim, como pessoas que amam a Deus, principalmente aquilo que nos falta, aquilo que nós não temos, né? A resposta não dada a nós. O quão disponível nós estamos, irmãos, para que a palavra se cumpra em nós. Percebe que o nível que nós chegamos aqui de ensino da parte de Deus, de discipulado, irmão, isso aqui é muito profundo. E aí é curioso, né? Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Como professor, eu aprendi uma coisa bem interessante que eu estou entendendo na medida que a gente está lendo isso aqui. Existem níveis de ensino, conteúdos ensinados, que para que o aluno ele entenda, ele precisa ter antes compreendido elementos básicos. Então, eu já me vi em situações ensinando elementos um pouco mais avançados e densos, e a expressão dos alunos, ou até o nível de pergunta que vinha, é de assim: não estou entendendo nada que você está falando, ou tá confuso isso aqui, ou né, por que que você está falando isso? Ou até uma postura de pergunta nenhuma, mas indiferente, fala assim: ah, não, deixa eu só terminar essa aula aqui e ir embora. Exatamente porque não entendeu um conteúdo prévio, não estava disponível para compreender aquilo que é básico, e aí, naturalmente, não tem fôlego para poder alcançar algo tão profundo. Irmão, se nessa manhã o que eu estou falando para você é algo que não tem te mobilizado, naturalmente você é esse tipo de aluno. Você não está entendendo. Talvez falta um entendimento que é básico para você alcançar isso aqui. Se o que está sendo dito aqui pela palavra não te constrange, não te deixa assim, é, é, até sangrando, porque não, já que corta na nossa carne, né? Pode ser que você, como discípulo, seja esse tipo. Como a gente falou aqui essa semana de João 6, né? De uma multidão que seguia, e aí Jesus confronta, e eles vão encontrando uma desculpa e vão saindo, quer dizer, e aí alguma momento vai dizer, dura demais essa palavra, quem é que suporta isso aqui? Deixa eu dar licença. Ah, não, hoje é domingo, deixa eu ir embora. Que Deus te ajude e me ajude, irmãos, de forma muito séria, muito intensa, necessária, a encontrar nesse discipulado com Cristo disposição para que a palavra se cumpra em nós. Que nós não neguemos esse lugar que nos foi dado como discípulos e que a gente fique disponível para abraçar a palavra, assimilar a ela, mesmo que isso nos custe tudo, e vai nos custar, porque a própria palavra já nos adiantou que nos custaria tudo. Que a segunda-feira que está chegando, mês de fevereiro, seja lá o que for, encontre em nós disposição para que a gente possa discernir as coisas e assimilando essa palavra, ela vá nos moldando, nos transformando, nos esticando, que a palavra ela gere um processo
de alinhamento, um prumo divino que alinha, que revela todas as coisas. E aí, irmãos, a gente tem a grande oportunidade de entender o que que Jesus está dizendo aqui. Não vai ser um texto complexo. Não vai ser um texto em que eu falo assim, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Nossa, Jesus ele estava precisando de dar uma, né, uma ampliada aqui naquilo que ele está falando. Tava tão legalzinho, bonitinho, só na, tava tão lindo, só a videira, o permanecer nele, tava tão claro, né? Irmãos, em nome de Jesus, para com essa preguiça espiritual, essa indisposição para alcançar uma revelação e principalmente essa negligência que muitas vezes eu e você nos colocamos para responder aquilo que ele está falando conosco. Esteja disponível para que a palavra se cumpre a partir da sua vida, para que a palavra habite na sua casa, na sua, no seu contexto de trabalho, para que a palavra habite na sua pele, enquanto seu coração, suas emoções, seus traumas, seus receios, e ela jogue luz ali, e ela revele todas as coisas, e ela organize o que tem que ser organizado. E ela traduz a sua responsabilidade. Preste atenção nisso. Sabe uma coisa que a palavra vai fazer muito? Apontar exatamente aquilo que nos cabe. Assim como ela vai trazer aquilo que não é do nosso alcance, aquilo que é somente uma expressão divina de sustento, de cuidado, mas ela não vai nos furtar. Preste atenção nisso. A palavra não vai nos furtar de entender uma responsabilidade que é nossa diante do real, diante do dia a dia. A palavra vai ser muito clara em dizer qual é a nossa responsabilidade. Deus te abençoe, meus irmãos. Daqui a pouco, se Deus quiser, temos a nossa celebração e hoje com a palavra joia de Deus aqui com o pastor lindo lá com vocês ali nesse domingão, tá bom? Beijo. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau.